A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu quero trazer um bate-papo aqui com vocês sobre o que está acontecendo no mundo hoje e trazer um pouco de clareza, de acordo com as profecias, para o que vai acontecer. Então, eu quero apresentar um cenário para vocês hoje, onde a gente tem os países, de um lado, Estados Unidos, com sua ainda hegemonia mundial, e a Europa, a OTAN, alguns países da América do Sul, alguns países que estão transicionando de democracia para outra coisa. E do outro lado, a gente tem a Rússia e a China e outros países aliados, Turquia, enfim, outros países que estão se alinhando com uma centralização governamental. O que acontece, irmãos? Nós vamos precisar passar por uma nova ordem mundial. Essa ordem de democracia, de livre pensamento, de supostas liberdades que nós temos hoje, né, ainda de ir e vir, ela vai cair. E para isso acontecer, é necessário que haja uma guerra. Então a gente tem a Bíblia falando que antes de nós entrarmos no período da tribulação, teríamos o princípio das dores, que seria seria a realidade de rumores de guerra, que é o que nós vemos hoje, guerra, a consequência da guerra, peste e fome no mundo todo. Para aí se levantar a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Uma grande prostituta cheia de iniquidade. Aí a gente já vai ver isso aí. Só que vamos pensar junto, qual que seria a forma de vencer essa lei mundial que existe hoje, de derrubar os Estados Unidos, de derrubar os países europeus, dessa forma de governar hoje, porque tem muito poder econômico, tudo gira em torno do dólar, agora está havendo, né, diferentes formas de poder se livrar dessa dependência americana. E por que tudo isso tem acontecido? Se implementou dentro das democracias, numa geração, dentro das universidades, uma ideologia totalmente contrária a tudo que o Criador aprova. Então, hoje a gente vê os jovens fracos sobre princípios básicos, leis básicas espirituais, que é uma realidade, uma verdade sobre o que realmente é o amor, sobre o que realmente significa amar o próximo, e, enfim, todos os valores de família, filho, toda a base estrutural que o judaísmo, que Deus, a lei que Deus deu a Israel como aquilo que manifestava a iniquidade do povo, porque a lei é justamente para manifestar a iniquidade e trazer aquilo que está alinhado com a vontade do Criador, que foi adotada pelos países do mundo, onde toda a lei foi baseada, é justamente essa corrupção, essa inversão de valores que tem acontecido. E isso tudo tem acontecido, pessoal, para justamente enfraquecer as nações. Todo país onde a esquerda ela se cria, ela enfraquece e mata. Ela mata a nação, ela destrói tudo. E é o que tem acontecido aonde essa árvore maligna se enraizou. E se enraizou fortemente em alguns países, não tem mais volta, é questão de tempo para que haja ruína dessa ordem mundial. Olha só que interessante, irmãos. Vocês devem ter notado, devem ter visto que nos últimos dias houve um grande desfile militar chinês, o mais destacável de toda a história, né? Com armas ali realmente que impõem respeito a todo mundo. Vocês perceberam quem eram as pessoas que estavam convidadas ali para aquele desfile? Todo centralizado, todas as pessoas que ali estavam, todos os líderes mundiais que estavam ali, eram aqueles que estavam sujeitando os seus povos a um governo centralizado no governo, ou seja, o governo manda em tudo, a democracia ela é deixada de lado para que haja um sistema governamental e eu não posso falar algumas palavras, mas você sabe, como, né, enfim. Aquele é um outro lado da história que se levanta. E é desse confronto que a gente está prestes a ver que vai acontecer entre esses dois lados. E quem vai vencer já está claro
que é esse outro lado agora aqui, porque esse outro lado aqui, as características de governo dele são as características do governo do anticristo. Só que ela vai ser ajustada e eu já vou chegar ali. Então, o enfraquecimento desse lado por meio de uma geração fraca que cresceu, se desenvolveu e acabou com esses países que estão justamente possibilitando essa nova ordem mundial ser implementada no mundo. Isso vai acontecer e não vai tardar. Bom, do outro lado, irmãos, a gente tem dois líderes. Até o Trump falou nesses últimos dias que a China e a Rússia, Putin e o Xi Jinping, aí, eles estavam tramando contra os Estados Unidos. E isso me fez lembrar de uma passagem de Daniel, que fala que dois líderes sentavam à mesa e tramavam contra a humanidade. Porém, Deus não permitiria que isso acontecesse, porque a volta do Senhor estava determinada. Isso significa que tudo aquilo que eles estavam planejando não haveria de acontecer em grande escala, digamos assim, em um grande tempo. Por quê? Porque seria interrompido pelo Cristo que viria das nuvens do céu e destruiria essa besta. Mas prestem atenção que tem característica muito importante em tudo isso. Porque essa nova ordem mundial, que chamavam a gente de teórico da conspiração, porque falávamos sobre isso, olha aí como é engraçado, né? Os loucos são sábios para o Criador, aqueles que estão de acordo com as Escrituras. Essa nova ordem mundial, ela é, por enquanto, que vai acontecer, quando a gente vê Rússia, China, ela é parcial. Por quê? Porque existe um exército de 200 milhões de soldados que precisa se levantar, conforme as profecias de Ezequiel falam. E eu pergunto a vocês, quem será esse exército de 200 milhões de soldados que vai cercar Jerusalém para guerrear contra o Criador em Gog e Magog, no Armagedon? Quem será? Bom, quem será? As 10 nações, os 10 chifres que Daniel fala, que se levantarão nessa nova ordem, 3 chifres serão quebrados por um chifre menor que se levantará como o 8º rei. Prestem atenção. E esse chifre menor, ele sujeitará todas as nações do mundo com o seu poderio militar e com a sua nova política de implementação centralizada nele. Tá? Ele é o centro de toda a administração naquele tempo do mundo. Da onde vem isso? Da onde vem esse exército? Da onde vem essa força que vai surgir? Vem da unificação dos países árabes islâmicos. Eles haverão de se unificar e eles estabelecerão um exército maior do que todos os outros exércitos dos países mundiais. E hoje a gente vê o islamismo implementado em todas as nações. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil, a gente vê na Europa muito forte, a gente vê na Rússia, em outros países, né, em todos os países, na Índia, enfim. E essas pessoas, essas pessoas eu digo, a religião islâmica, ela nasce com Ismael. Isaac, Ismael, enfim, ali se inicia, e o centro da profecia da volta de Jesus é Jerusalém, é Israel. Por que eu estou falando? Eu não vou entrar e contar a história para vocês de Isaac e Ismael, mas para vocês verem que é da linhagem ismaelita que surgirá o homem da iniquidade, a abominação desoladora, o chifre menor de Daniel. E ele unificará o maior exército do mundo para a implementação da jihad islâmica, para a implementação de uma única governança mundial. Só que em determinado momento ele vai exigir adoração para si. E isso vai causar estranheza nos próprios seguidores dele. Mas enfim, isso é para outra hora. Só que aí que tá. Esse cara, ele vai ser muito poderoso, ele vai quebrar 3 chifres. E quando a profecia fala que 3 nações dessas 10 que vão encabeçar a nova ordem mundial, que estão desse outro lado aí, elas são 3 nações que vão impactar as outras nações do mundo e todas as nações vão se sujeitar a esse novo governo mundial. E aí eu entro com a minha questão. Será que a China ou a Rússia vão cair de joelhos para a unificação árabe? Bom, bem provável.
Bem provável não, né? Com certeza, diante das profecias. Então a gente vê que muitas coisas ainda têm para acontecer antes de iniciarmos a tribulação. Primeiro virá a guerra, com isso as consequências de uma guerra. Essa ideologia que acontece na Europa, na América do Sul, vocês percebem que a esquerda, a ideologia esquerda, ela não acontece nos países árabes, não acontece na China, pouco na Rússia, nada na Coreia do Norte, nada na Turquia, porque são países árabes, né? Nos países árabes, enfim, entre todos, mas ela está frequente nessas democracias que enfraquecem esses países. Elas estão sendo usadas como prostitutas. Essas pessoas estão sendo usadas como prostitutas. Vocês conseguem entender? Elas serão exterminadas pela nova ordem mundial. Vão ser pisoteadas. Mas até agora, elas carregam o espírito do anticristo, porque é uma forma de zombar de Deus. Essa ideologia, ela zomba de Deus. Ela zomba. Satanás usa as pessoas para zombar delas. Perverte características do homem, da mulher, do casamento. Perverte os bebês, enfim. É um escárnio. Mas eles serão pisados por essa nova ordem mundial que virá. E eles estão se dando por conta que eles são autodestruidores de si mesmos. Nem para serem o exército do anticristo, ante a volta de Jesus, eles vão prestar. Não vão. O islamismo jamais permitiria que eles fossem algo dentro do seu sistema. Mas hoje eles servem como uma forma de enfraquecer. Tudo que pisa apodrece. Aonde eles estão, eles destroem. E muitas pessoas são corrompidas por isso, principalmente os jovens dentro das universidades hoje. Então, irmãos, qual é o papel da igreja diante de tudo isso? Nós hoje nos posicionamos diante das vestiduras brancas que vamos recebendo, que vamos sendo adornados. E a palavra fala que as vestes brancas são atos de justiça. O que significa isso? Significa que as nossas ações, as nossas atitudes, elas servem para nos trazer uma vestidura embranquecida, ou seja, de santidade. Quando eu estou agindo conforme o Criador aprova, quando eu formo uma família, ensino os preceitos bíblicos, não me prostituo com essas ideologias, com as coisas do mundo, adoro unicamente o Criador e, com isso, consequentemente, sou discípulo fiel do Cristo, de Jesus, das suas leis, dos seus mandamentos, o adoro como único e suficiente Salvador, quando eu estou alinhado com a sua lei, tudo isso são atos de justiça. E quando eu compartilho também isso com as outras pessoas, eu estou arrecadando e multiplicando o tesouro que o Senhor nos concedeu, os dons que o Senhor nos deu. Essa é a posição da igreja. Se nós acabarmos sendo iludidos, porque nós como cristãos, nós temos um senso de justiça dentro de nós, quando a gente se depara com essa iniquidade da esquerda, a gente quer lutar contra. Só que o lutar contra isso não tem a ver com nós tomar uma posição política. E quando eu digo posição política, é entrarmos no meio, por exemplo, de um partido político. Por quê? Porque é dentro de partidos políticos que a maçonaria e essa grande manobra que está sendo feita para enfraquecer essa ordem mundial que está tendo, que é justamente trazer a divisão para conquistar, você vai acabar entrando dentro dessa onda que não vai trazer benefício nenhum para você, a não ser perder tempo com algumas pessoas que estão por maldade dentro da direita também. Eu acho que não é esse o caminho, mas sim nós nos posicionarmos como servos do Cristo, também não nos prostituirmos com as falsas religiões, os falsos profetas, algumas instituições que pervertem o verdadeiro sentido do evangélico, mas sim nós pregarmos a verdade,
E quando eu digo pregarmos a verdade, é tudo aquilo que está de acordo com a palavra, baseado na palavra, com a sua justiça. É dentro disso que nós veremos tudo isso acontecer. Isso tudo vai precisar acontecer até que se levante esse governo do anti-Messias, e ali sim começará uma grande e severa perseguição contra todos aqueles que não se sujeitarem a essa centralização governamental que vai acontecer. Só que antes de tudo isso, tudo já está sendo preparado. Então você está vendo agora a economia mundial, a moeda mundial, ela sendo centralizada de uma forma por meio da tecnologia, onde as pessoas elas ficam aprisionadas a estarem sujeitas a governos. Então o Brasil está se alinhando com esse outro lado, ditatori, né? Enfim, para que o quê? Para que todos aqueles que não se sujeitem não tenham lá na frente o direito de ir e vir, de comprar e vender, então vocês vão lembrar da marca da besta, né? A marca da besta, ela além de ser uma coisa literal, ela é espiritual. Ela é uma sujeição de princípios e valores de adoração e também de se sujeitar por meio literal. É os dois fundido, literalidade e espiritualidade. Sujeição para um governo e um homem que virá no futuro. Mas já acontece agora. Então antes de toda peça teatral acontecer, a principal, os ensaios são praticados. Então a gente está vendo ensaios sendo praticados para que quando chegue o ponto exato de tudo acontecer, já esteja pronto. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês, eu acho. E espero que nos próximos dias a gente possa estar aqui de novo aqui, trazendo estudo e trazendo entendimento da palavra, para que não haja nenhum tipo de ansiedade no nosso coração, mas sim que a nossa esperança aumente dia após dia em saber que se aproxima o grande e glorioso dia do Senhor. Amém?